hoje nós vamos iniciar a unidade 3. Vamos ver qual é o tema da unidade 3. O tema da unidade 3 é o perfil nutricional da população brasileira e problemas de saúde pública. Essa unidade 3, ela será dividida em duas partes, ok? Então hoje nós vamos estar com a parte 1, tá? Então vamos saber o que essa unidade vem nos falar, nos ensinar. Bom, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender como a alimentação pode afetar a saúde da população brasileira. Conhecer as consequências que o consumo inadequado de alguns nutrientes pode causar para a saúde da população. E também indicar alimentos fontes de alguns minerais, né? Ferro, vitamina A, iodo e o zinco. Então, esses três são os objetivos de nossa aula de hoje. Bom, e para iniciar, vamos falar sobre o perfil nutricional da população brasileira. Você sabe como anda a nossa alimentação? Você sabe como que ela se configura? Vamos saber um pouquinho? O Brasil, ele é um país muito grande, né? Ele é repleto de diferentes culturas. E isso envolve o quê? As características, né, em relação aos hábitos alimentares. Aqui na figura a gente consegue ver, né, uma característica de carne. Então tem regiões que gostam muito de churrasco, como a região, né, sul. A gente vê aqui a questão da pizza. Um exemplo, em São Paulo, né, se come muita pizza. E aqui também outro exemplo de cultura é a cultura japonesa. Hoje em dia a gente vê uma grande influência da cultura japonesa no Brasil. Então a gente verifica que a alimentação, ela acaba sendo diversificada. E no nosso Brasil, né, que é formado por diversas culturas, não deixa de ser assim. Então vamos observar que essas diferentes culturas, elas acabam enriquecendo, né, o nosso cardápio, os tipos de alimentos que a gente pode consumir. Mas ela pode influenciar tanto positivamente como negativamente. Então vamos ver. Como anda, né, como está a alimentação no Brasil? A gente vem percebendo nas aulas anteriores que o Brasil, ele passou, né, por diversas mudanças. Então, o que aconteceu? Muitas mudanças nos hábitos alimentares. A gente viu que, no início, a população tinha uma alimentação mais saudável, né? Porque ela se alimentava geralmente aonde? No campo, né? Era uma população caracteristicamente rural. Então, prevalecia alimentos mais naturais. E hoje a gente já percebe que não é bem assim. A alimentação de hoje é característica de quê? De alimentos industrializados, aqueles alimentos que são fáceis de preparar devido à correria do dia a dia. Então, essa é uma mudança que ocorreu nos hábitos alimentares. Outra mudança, vamos verificar, foi em relação à parte de exercício físico. A gente percebe que hoje em dia, por mais que vem mudando este quadro, né, as pessoas estão se preocupando mais em desenvolver atividade física, ela ainda não é tão presente na vida das pessoas. Então, assim, o que aconteceu? A gente percebeu que houve o quê? A diminuição no consumo de alimentos característicos de cada região, certo? Frutas, foi diminuído o consumo. As verduras também as pessoas acabam deixando um pouco de lado, e os legumes, tá? Então, houve essa mudança. E como que aconteceu? Essa mudança ocorreu assim, ó. Deste quadro para este outro quadro, que foi o quê? O consumo de alimentos com alta quantidade de quê? De açúcares simples, né? Os açúcares brancos, as gorduras e o sal. Deu para perceber que uma alimentação que antes era saudável, hoje em dia já não é mais, certo? E essa é a consequência, né? A gente percebeu que o alto consumo de gordura influencia o quê? A obesidade. Então, essa foi a diferença, né? Foi a transformação que vem acontecendo. Antes era um tipo de alimentação, então tinha uns hábitos alimentares diferentes dos que a gente tem atualmente, certo? Então vamos lá. Quais são os fatores que influenciaram as mudanças na alimentação no Brasil? A gente viu nas aulas anteriores que a migração, né, contribuiu bastante, porque a população veio para a cidade, saiu da zona rural e veio para a cidade. Então houve uma mudança no estilo de trabalho. Antes, na zona rural, as pessoas gastavam mais energia, certo? E hoje em dia não, a facilidade vem fazendo com que esses fatores influenciam para uma vida mais sedentária.
Outro fator que influenciou foi o aumento da variedade de produtos industrializados aqui, ó. Hoje em dia é muito fácil chegar no mercado e encontrar diversos produtos industrializados, o que antes não acontecia na zona rural. Bom, o aumento das propagandas também é um fator assim extremamente forte. Hoje em dia a gente percebe muita propaganda, né, de refrigerantes, por exemplo. Então isso acaba influenciando para que as pessoas aumentem o consumo desses produtos. Então a propaganda ela é uma grande aliada, mas pode fazer, né, aliada para a parte boa ou para a parte ruim. E o avanço também da tecnologia, onde surgiram carros, ônibus, o metrô, o celular, o controle remoto. Então isso aqui deixou o quê? As pessoas com uma vida muito sedentária, certo? As pessoas hoje em dia não precisam nem se levantar para ligar uma televisão ou desligar. Então elas acabam perdendo o quê? Pouco gasto de energia e muito consumo de gorduras, ó. Então essa aqui a gente consegue perceber uma mudança que vem ocorrendo nas nossas vidas, certo? Aqui a correria, ó, do dia a dia, a mudança do tipo de trabalho. Antigamente exigia mais esforço físico, hoje em dia já nem tanto, né? A facilidade do dia da vida, da tecnologia que nos trouxe, acaba influenciando isso. Bom, todas essas mudanças que vêm ocorrendo afetaram o quê? A saúde da população, já que o número de doenças relacionadas ao excesso do consumo de alimentos aumentou de forma alarmante. Ó, a gente vê hoje em dia crianças, né, muito cedo já sendo o quê? Obesas. Aqui, ó, a figura ilustra uma pessoa que ela está na dúvida se ela come um alimento saudável, que são as frutas, ou se ela come esse sanduíche, né? Então a pessoa fica na dúvida, ela sabe que é saudável e que não é, mas acaba ficando na dúvida do que deve ingerir. E aqui, ó, a gente percebe uma pessoa que realmente já foi acometida, né, com a obesidade e que agora está correndo atrás de inverter esse prejuízo aí causado devido à alimentação. Bom, antes de continuarmos, eu gostaria que vocês refletissem aí, né, o que é a fome. Vocês sabem o que é a fome? Já pararam para pensar o que é isso? Vamos verificar uma definição de fome? Bom, fome é quando o nosso corpo ele sente uma necessidade de alimento, certo? Então fome é isso. Quando eu sinto fome é porque o meu corpo está pedindo alimento, ok? Então aqui a figura para ilustrar, o corpo pede alimento. Só que essa fome, ela pode ser de outras formas, certo? Não necessariamente só essa vontade do corpo se alimentar. Ó, você já ouviu falar em fome oculta? Existe a fome oculta. Aí você me pergunta, fome oculta? O que é isso? Fome oculta eu nunca ouvi falar. Vamos ver qual é a definição de fome oculta? A fome oculta ocorre quando não há a sensação de fome, mas o corpo ele está mal alimentado. Ou seja, eu ingeri o alimento, porém esse alimento acabou não sendo suficiente. Então assim, meu corpo entendeu que o alimento foi ingerido, né? Que o alimento entrou no corpo, mas só que foi numa quantidade insuficiente. Então isso configura-se pela uma fome oculta. O corpo está alimentado, mas não de uma forma adequada, tá? Então, acontece quando a alimentação consumida, ó, ela é inadequada e gera o quê? Carências de vitaminas e também de minerais. Então, percebeu que existe a fome, normalmente a fome oculta. A fome oculta, por mais que eu coma, ela pode ser, né, não adequada, certo? Então, essa é uma diferença entre os dois tipos de fome oculta e a fome em si. Tá? Então vamos ver o que essa fome oculta ela pode influenciar. Será que ela pode trazer algum dano para a minha saúde? Por mais que eu tenha me alimentado, mas será que ela pode trazer? Vamos verificar. Bom, os fatores que podem causar a fome oculta, quais são? A troca do consumo de alimentos saudáveis, né? Que é o que? São as frutas, as verduras e os legumes, por alimentos industrializados, ou seja, por mais que eu me alimente, mas a quantidade de
nutrientes, ela acaba não sendo suficiente para suprir as necessidades do corpo. A não presença dos sintomas, né? No caso, a fome oculta. A não presença de sintomas, fazendo com que a pessoa não perceba que ela está com carência de nutrientes. Então, ela acaba sendo silenciosa. Às vezes, não tem nenhum sintoma para poder influenciar, para poder ser mais percebível, né, a fome oculta. E o consumo também inadequado de nutrientes, como eu falei. Às vezes, eu consumo pouca quantidade de frutas e essa quantidade que eu consumo acaba não sendo adequado para o que meu corpo precisa, né? Para poder consumir durante as atividades do dia a dia. Tá? Então, esses são os fatores que podem influenciar para o aparecimento da fome oculta, certo? Bom, e quais são os nutrientes? Na aula de hoje, né, a gente vai aprender quais são esses nutrientes que não podem de jeito nenhum faltar no dia a dia, né, para o nosso corpo, porque eles são, assim, de extrema importância para o desenvolvimento do corpo, ok? Então, quais são? Ferro, tá? Muito importante para a saúde do corpo. A vitamina A, o iodo e o zinco. Então, esses 4 tipos de minerais e essa vitamina, eles são essenciais para que o corpo possa desenvolver suas atividades no dia a dia, tá? E aí você vai me perguntar, e onde que eu posso encontrar esse tipo de nutriente? Como é que eu posso adquirir esse tipo de nutriente? A gente vai verificar, assim como a gente já viu em aulas anteriores, né? A gente pode, só através da alimentação, a gente já pode minimizar vários casos de doença. Então, por isso é importante adquirir uma quantidade uma quantidade necessária para o nosso corpo. Então, vamos lá verificar onde que esses nutrientes podem ser encontrados. Bom, antes disso, só vamos relembrar o porquê, né? Como eu falei, o porquê da necessidade desses nutrientes. Olha só, a deficiência do ferro, da vitamina e do iodo, eles são considerados que problemas de saúde pública. E o que isso significa? Bom, isso significa que atualmente muitas pessoas, né, são acometidas por doenças causadas pela carência de vitamina A, iodo e zinco. E ferro também, tá? Então, assim, se tornou, devido a inúmeros casos que acometeu as pessoas, né? Muitas pessoas doentes por causa da carência dessas vitaminas, hoje em dia, essas doenças se tornaram caso de saúde pública, tá bom? Então, vamos perceber como é que isso acontece. O que isso pode acometer na população, na saúde da população. O ferro. Bom, ele é essencial para a fabricação das células vermelhas, certo? Do sangue, e tem a função de transportar o oxigênio para todas as células do organismo. Então, tá vendo assim a importância do ferro? Sem ele não há o transporte de oxigênio para as células do organismo. E aí, se não tem oxigênio, o corpo para de viver, tá? Então, olha aí, muito importante o ferro para a saúde. O ferro, ele faz parte do quê? Da hemoglobina, que a gente viu que são as células vermelhas do nosso corpo. É uma proteína necessária para que as células vermelhas do sangue, que são as hemácias, possam ser formadas. Então, sem ferro, as hemácias acabam não sendo formadas. E isso vai prejudicar todo o sistema, né, do nosso corpo. Bom, o oxigênio respirado por nós, ele é usado pelo organismo para produzir o quê? A energia, né? A energia que vai fazer com que o nosso corpo funcione, que faz cada um de nossos órgãos funcionar. Então, aqui, mais um item que o ferro faz parte, né? Que ele contribui. Bom, essa energia que ela é fabricada nas células que possuímos, ela é fabricada nas células que a gente possui, e para isso é preciso o quê? Que o oxigênio chegue a cada uma dessas células, certo? E aí que surge o ferro. Então, já que o ferro ajuda no transporte de oxigênio, né? Pois ele é essencial para que as hemácias possam fazer transporte do oxigênio. Então, percebeu que o ferro, ele desempenha várias funções no corpo, e se eu tenho uma carência do ferro, eu acabo não tendo, né, um desenvolvimento dos meus órgãos corretamente. Então, por isso é importante comer alimentos que contêm ferro, tá? Então,
A partir de agora, a gente já viu que o ferro é muito importante para o nosso corpo, tá? Então, vamos continuar verificando onde que a gente possui esses alimentos. Como é que a gente pode consumir esses alimentos, tá? Uma consequência que o ferro pode trazer é o quê? A anemia. Com certeza você já ouviu falar sobre a anemia, né? Mas a gente tem dois tipos de anemia, mas hoje a gente vai falar simplesmente da anemia que é provocada pela carência do ferro, tá? Então vamos conhecer como que é o nome dessa anemia e como é que ela vai acontecer no nosso corpo. Bom, a anemia, ela acontece quando há pouca hemoglobina no sangue, certo? O que ocorre devido à falta de vários minerais, principalmente o do ferro. Como a gente viu agorinha, né, no slide anterior, o ferro ajuda a formar o que? A hemoglobina. Bom, o nome dessa anemia que é provocada pela carência do ferro é a anemia ferropriva, tá? Então, a anemia provocada pela falta de ferro, anemia ferropriva. Ela acontece quando há falta de ferro no nosso corpo ou quando a quantidade de ferro não é suficiente para atender as necessidades do corpo. A anemia ferropriva, ela pode ocorrer por causa do quê? Do consumo de alimentos pobres nesses nutrientes, ou seja, pobres em ferro. Ou por causa da dificuldade que o organismo pode ter de absorver esse ferro. Então, pode ser ou pela falta ou pela dificuldade que o organismo pode ter de absorver o ferro que a gente consome no dia a dia. Bom, e os sintomas da anemia? Como é que as pessoas, né, podem saber se elas estão com anemia? O cansaço é um sintoma, tá? A palidez ou a falta de apetite. Maior chances de infecção, então uma pessoa que está com uma infecção muito frequente. E fraqueza. Então, assim, se a pessoa começou a sentir esses sintomas, ela deve ficar atenta e procurar uma unidade, né, de saúde para saber o que está acontecendo, o que está acometendo ela, tá? Então, esses são alguns sintomas que podem causar a anemia. O sangramento também da gengiva, palpitações no coração. E em criança, além de tudo isso, pode acontecer também comprometer o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da coordenação e da linguagem também, e pode prejudicar a aprendizagem. Então, tá vendo a importância do ferro? Pode influenciar diretamente na aprendizagem das crianças. Bom, e quais são os alimentos fontes de ferro? Os alimentos fontes de ferro podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. O de origem animal pode ser encontrados na carne vermelha, né? Em frango, carne branca, nos peixes e no porco. Bom, o ferro, nessa forma de origem animal, ele é mais facilmente absorvido pelo corpo, certo? É aproveitado pelo organismo da maneira que ele é ingerido, sem precisar passar por algumas transformações. Então, aqui a gente tem algum exemplo, né? Frango, salmão, uma carne vermelha. Então, nesses tipos de alimento, nós podemos encontrar o ferro, tá? Ok? Agora vamos verificar nos de alimentos de origem vegetal, onde que eles podem ser encontrados. Nas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Nas folhas verdes escuras, como a couve, né? Rúcula, alface. Uma dica importante para a gente consumir esses tipos de alimentos, né, de origem vegetal, para que o ferro possa ser melhor absorvido, é fazer, sabe o quê? Misturar, né? Colocar junto com esses alimentos frutas cítricas, pois essas frutas cítricas, elas acabam ajudando o ferro a ser consumido mais rapidamente, devido que a vitamina C, tá? Contida nas frutas cítricas. Bom, antes de passarmos, né, para um outro tipo de mineral, vamos verificar uma consideração da professora Sabrina até o momento do que a gente conseguiu já estudar. E aí, professora Sabrina, o que a senhora tem a dizer sobre esses hábitos alimentares da população brasileira? Pois é, falar de micronutrientes é um assunto bem interessante, né, professora? E aí você deve parar para analisar, será que na alimentação que você prepara na escola ou mesmo na sua casa, você tem essas fontes de ferro adequadas? Será que você consegue oferecer através da alimentação para as crianças o ferro? Então você pode até estar utilizando algumas estratégias, até mesmo na escola, como o preparo do suco verde, o tão famoso suco verde.
em que é uma estratégia para atrair as crianças a aumentar o consumo de ferro. O suco verde é um suco de couve que você pode estar misturando com alguma fruta, exemplo da laranja, do maracujá, e aí você tem aquela estratégia de aumentar a absorção do ferro, né? Porque o couve é um alimento rico em ferro e tem a laranja que tem a vitamina C. Então acaba aumentando a absorção no ferro no organismo da criança. Então você pode começar a fazer essas estratégias na escola para aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro, já que na fase infantil a criança muitas vezes não consome feijão, né? Tem essa restrição assim, então é uma boa estratégia para você já analisar. Isso mesmo, muito obrigada, professora Sabrina, um ótimo exemplo que ela nos deu, né, para que a gente possa absorver o ferro de uma melhor maneira. E é uma maneira de também atrair esse público, né, lá para o nosso refeitório. Então, servir um suco verde, que às vezes a criança ou adolescente nunca provou. Então, vale a dica da professora Sabrina. Então, vamos continuar verificando que a vitamina A, assim como o ferro, a vitamina A é essencial para o nosso corpo. Então, vamos saber um pouquinho sobre a vitamina A. Ó, o corpo humano, ele não pode fabricar a vitamina A. Então, ela deve ser o quê? Adquirida através da alimentação. A vitamina A é um micronutriente encontrado em fontes de origem animal, que aí recebe o nome de retinol, ou de origem vegetal também, que é a provitamina A, certo? Então, nos dois tipos de alimento a gente encontra a vitamina A. Ela possui várias funções no nosso organismo, entre elas a de contribuir para a visão, ó, muito importante, ela contribui para o bom funcionamento da visão e também para a formação dos tecidos epiteliais, que a gente vai saber o que são esses tecidos, tá? Já já. Então, para que esses dois, para que a visão e os tecidos epiteliais possam estar e funcionar de forma normais, tá? Então, ela ajuda também no nosso sistema de defesa, que é o sistema imune, né? Para que esse sistema imune possa o quê? Realizar suas funções adequadamente, ok? Então, vamos saber o que são os tecidos epiteliais. É um conjunto de várias células que tem como principal função revestimento, certo? E proteção do corpo. Então, protege o nosso corpo. Isso são os tecidos epiteliais. Então, muito importante para a formação desses tecidos, a vitamina A. Bom, e quais são os problemas que a vitamina A pode causar caso ela não seja consumida de maneira, né, adequada? Problemas na visão, como a gente viu, podendo atingir 3 estruturas oculares, né, dos nossos olhos, que é a retina, a conjuntiva e a córnea. Então, ela pode prejudicar a nossa visão, olha aí. Também a diminuição da sensibilidade à luz até a cegueira parcial ou total. Essa cegueira ela pode ser irreversível, certo? Em algumas situações. Então, a falta de vitamina A pode levar à cegueira total. E também a diminuição da lágrima. E a lágrima ela é muito importante para limpar nossos olhos e lubrificar, tá? Favorecendo então o quê? Quando não ocorre a diminuição da lágrima, ela favorece o quê? A infecção nos olhos, tá? E se não forem tratadas, pode causar uma mancha nos olhos, que a gente chama de mancha de Bitot, tá? Então, essa é um tipo de doença muito frequente, tá? Por causa da deficiência de vitamina A. Aqui, ó, a gente trouxe um exemplo, né, de como que acontece, como é que ficam nossos olhos quando falta a vitamina A no nosso organismo. Então, tá vendo a importância de consumir alimentos fontes de vitamina A? Tá? Muito importante para a visão. Bom, e quais são esses alimentos que têm a vitamina A? Como eu falei, alimentos de origem animal, como as vísceras, né, que é o fígado, o leite integral e seus derivados, manteiga, requeijão, tá? Então, assim, é muito importante consumir esse tipo de alimento. E também estão presentes, esses alimentos, eles fornecem a vitamina A de maneira como ela será aproveitada pelo corpo, tá? Ela não precisa passar por nenhuma transformação. Do jeito que o alimento entra, ele já é absorvido, essa vitamina já é absorvida pelo nosso organismo. E aqui os alimentos de origem vegetal. Bom,
as frutas, verduras, legumes de cor amarelo alaranjada, tá? Então, muito importante, ó, amarelo alaranjada ou as verdes escuras. Então, vamos ver um exemplo. A manga tem vitamina A, mamão, cajá, goiaba, né, a goiaba vermelha, a cenoura, a selga, espinafre, a chicória, couve. Então, esses são alguns exemplos que vocês podem estar utilizando aí no seu ambiente de trabalho e também na sua casa. E os óleos vegetais, como o óleo de dendê, o pequi e a pupunha. Tá vendo? A pupunha aqui, né, característica de nossa região. Então, podem comer que possui a vitamina A. Esses alimentos, eles fornecem ao organismo, né, a vitamina, mas só que essa vitamina A, ela será primeiro transformada quando o alimento é ingerido, para depois o corpo absorver essa vitamina A, diferente do que a gente viu que são os alimentos de origem animal, né? Do jeito que o alimento entra, ele já é consumido, essa vitamina, ela não precisa passar por uma transformação para o corpo consumir. Mas não tem problema, você pode consumir qualquer um dos dois tipos de alimentos, tanto de alimentos de origem animal ou vegetal, do mesmo jeito o corpo vai absorver. Só que de origem vegetal tem que passar por uma transformação. Mas o importante é consumir. Então aqui um exemplo, né, da criança comendo a fruta, ingerindo uma vitamina A. Aqui também um outro exemplo, o mamão tem a vitamina A. E aqui, ó, a mãe incentivando a criança a consumir folhas verdes, certo? Então vale a dica. Ok? Então até o momento a gente viu que esses alimentos são muito importantes. Mas um alimento importante vamos lá ver, um micronutriente importante é o iodo. Vamos ver por quê. O iodo, ele é um nutriente de grande importância, pois é necessário para formar o quê? Os hormônios da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula, né, do nosso corpo que produz os hormônios responsáveis pelo crescimento e manutenção do calor do corpo e do funcionamento de vários órgãos, como coração, fígado, rins, ovários e outros. Então, os problemas que o iodo pode causar. Pode causar o quê? O bócio, que é uma doença conhecida também como papo, ou seja, o aumento do volume da glândula da tireoide, tá? Então aqui um exemplo, ó, o bócio, né, a gente vê aqui, ó, percebe o aumento, ó, da tireoide, da glândula da tireoide. Então isso acontece pela falta de iodo, pela deficiência de iodo. Um outro exemplo também que pode causar deficiência de iodo é o cretinismo. Tá aqui um exemplo, né, do cretinismo, vamos saber o que é isso. É uma doença que afeta o sistema nervoso, causando retardo mental irreversível, ok? Então, atraso do crescimento e da capacidade de aprendizagem. E também problemas respiratórios com dificuldades para engolir o alimento e causando dor. Então, ó, esses são alguns tipos de problemas que podem ser causados pela falta de iodo. Então, mais uma vez, a gente vê, né, qual a importância de consumir micronutrientes. E aonde que estão as fontes de iodo? Os alimentos vindo do mar, né, como os peixes de água salgada, as ostras, os moluscos. Não é tão comum pra gente, mas é um tipo de exemplo que temos de fontes de iodo. Outro exemplo são os leites e seus derivados, ok? Os ovos também, de regiões onde os animais eles são alimentados com ração enriquecida com iodo e consomem alimentos plantados em terra com grande quantidade de iodo. Então aqui, ó, alguns exemplos, o leite e seus derivados, né? Aqui no caso as ostras, e aqui os ovos também são fontes que contêm iodo. Então dá para consumir, ok? Bom, e o que a deficiência do iodo pode causar, né? A deficiência desse nutriente ocorre principalmente nas regiões montanhosas, já que grande parte do iodo se concentra no mar ou nas áreas que passam por uma inundação frequente, o que retira o iodo do solo. Então, para diminuir os casos de deficiência da população brasileira, existem leis, né, que obrigam os fabricantes de sal a adicionar o quê? Iodo no sal de cozinha, que começa a ser chamado de quê? De sal iodado. Então vamos saber um pouquinho sobre o sal iodado. Uma dica para utilizar o sal iodado. Na hora de comprar o sal, lê o rótulo e verificar se ele realmente é iodado, certo? Ainda na hora da compra desse sal, é importante escolher o sal com data de fabricação mais recente, pois assim haverá mais tempo de consumir esse sal.
O sal deve ser armazenado em local fresco e ventilado, mantendo o que longe do fogão, do calor. Após abrir a embalagem do sal iodado, procure mantê-lo na própria embalagem, né, porque ela acaba conservando esse sal, mas colocando dentro de um pote de vidro com tampa, tá? De um pote de plástico ou de vidro. Bom, procure manter o sal distante de locais úmidos e molhados. Não se esqueça de evitar, né, de colocar o quê? Colheres molhadas em contato direto com esse produto, com o sal. Bom, então a gente viu que existem várias dicas, né, para a gente consumir alguns alimentos que podem suprir a carência de alguns micronutrientes. E agora a gente vai para o último micronutriente que a gente falou que é importante para o nosso corpo, tá? Que é quem? O zinco. Vamos verificar qual a importância do zinco e o que pode causar a deficiência do zinco no nosso organismo. Olha só, o zinco, ele é um mineral que possui diversas funções de grande importância para a saúde do corpo. O que ele ajuda? As crianças a terem um crescimento, um bom crescimento e desenvolvimento. E também ajuda no sistema de defesa, que é o sistema imune, né? Ajuda também na visão, assim como a vitamina A. E faz com que esse sistema imune e a visão funcionem de forma adequada. Então, muito importante indicar o consumo de alimentos, né, fontes de zinco, para que as crianças possam crescer de forma adequada, né? Então vamos ver o que pode ocasionar a deficiência, né, do zinco na saúde das pessoas. Pode ocorrer queda de cabelo, né, frequente, pode ocorrer também diarreia, lesões na pele, machucados na pele, problema no sistema de defesa, o sistema imune, a pessoa fica, né, com o sistema imune baixo, fazendo com que ela fique mais propícia a ter algum tipo de doença, atraso no crescimento e no desenvolvimento e também uma cicatrização lenta, né? Nossos machucados demoram mais para cicatrizar. E aonde que a gente pode encontrar alimentos fontes de zinco? Nas carnes vermelhas, como carne normal, né, de boi, e também no fígado, miúdos, ovos, mariscos, aqui, mais uma vez, as ostras, tá? E aqui, os ovos. Então, dá pra gente ver que são alimentos que são utilizados no dia a dia. Não tem por que ter essa deficiência, só temos que consumir de maneira adequada, ok? Então, a gente conseguiu perceber que os micronutrientes, eles são essenciais para a saúde. Por quê? Porque sua falta, sua ausência pode trazer inúmeras doenças para a nossa saúde. Então é tão fácil consumir, né, os alimentos, a gente viu ali que são alimentos do dia a dia, que não tem como a gente falar, eu não consumo porque é difícil encontrar o alimento. Não é difícil, são alimentos do nosso dia a dia. O que falta é a gente consumir com frequência esses alimentos. Um exemplo, tipo, tem pessoas que não comem, né, frutas, verduras no dia a dia, consome uma vez na semana, e essas pessoas com certeza terão problemas de carência de nutrientes, que como a gente já viu até o momento, cada alimento, cada nutriente, ele está específico em um determinado alimento. Não existe um alimento que eu possa consumir só um tipo de alimento e que eu possa ter todos os tipos de vitaminas e minerais. Isso não existe. A gente viu que a vitamina A está em um alimento, a vitamina B está em outro, o zinco está em outro, então não tem como eu fazer, tipo, eu vou comer uma banana e dessa banana eu já consegui adquirir todos os nutrientes e vitaminas que eu preciso. Não tem como. Então, qual é a dica? Diversificar a sua alimentação. Quanto mais diversificada, menos propício você vai estar para desenvolver o quê? Doenças causadas pela carência de minerais, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente conseguiu perceber como é que anda esses hábitos alimentares da população brasileira, e a gente viu que ainda existe uma carência de minerais na nossa alimentação. E viu também que essa falta de minerais, ela pode trazer danos muito sérios para a nossa saúde. Vimos aqui que hoje em dia essa carência, ela se tornou o quê? Problema de saúde pública. Acomete muita gente no nosso Brasil, na nossa cidade, pessoas que moram perto da gente, certo?
Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as deficiências dos minerais e que a partir de hoje comece a mudança, né, nos seus hábitos alimentares e também nos hábitos alimentares das pessoas que estão próximas de você, dando algumas dicas, ok? Então, professora Sabrina, suas considerações sobre a aula de hoje? Levando para o contexto escolar, é bom lembrar também que a criança, o adolescente, é um público que contém um sistema imunológico muito mais frágil que a de um adulto, né? Então, por isso a importância de ter na alimentação, oferecer na alimentação sempre esses nutrientes, vitamina A, zinco, ferro, justamente para fortalecer as defesas do organismo, sistema imunológico e combater os radicais livres, porque zinco, por exemplo, é um nutriente antioxidante. Ele combate os radicais livres, que são substâncias que atingem as nossas células negativamente. Então, por isso, a importância de estar consumindo sempre na alimentação. Ok, então agora a gente vai desenvolver nossas atividades da aula de hoje e daqui a pouco a gente retorna para as correções. Obrigada!